Bom, então, bom dia a todos. Bom dia. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 8 de dezembro de 2022. Esclareço a todos que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do Tribunal. Peço a todos, por favor, que mantenham os microfones no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. E esclareço que nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral e pedidos de preferência. Dou início formal à sessão, então, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no sistema. Todos confirmaram presença, estão presentes além de mim, Dr. Ítalo, Dr. João Carlos Silagni e o Dr. Vinícius, que hoje está substituindo o Dr. João Marcelo, além da doutora Aline da representação fiscal. Então, dou início formal à sessão. E o primeiro processo com pedido de sustentação oral é o da autuado Herbalife International do Brasil Limitada, auto de infração 4081-930, é um recurso misto de relatoria do Dr. Ítalo, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Alessandro Temporim Calaf, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Alessandro. Bom dia a todos. Eu passo a palavra, então, ao relator, Dr. Ítalo, para a leitura do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, Dr. Ítalo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Aqui em julgamento são 6 itens acusatórios. Primeira de crédito indevido, decorrente aqui de notas fiscais para cobertar a entrada de mercadorias importadas desembaraçadas no estado do Espírito Santo, sem que o ICMS importação tivesse sido pago no desembaraço aduaneiro a favor do estado de São Paulo. Segunda infração, falta de pagamento do ICMS relativa à substituição tributária no mesmo período, referente às operações de saída de mercadorias tributadas sem indicação do valor do imposto retido a favor do Estado de São Paulo, resultando na falta de pagamento do ICMS-ST. A infração do item 3 também é de deixar de pagar o ICMS no mesmo período, decorrente da operação de saída, com erro na aplicação da alíquota, se interna ou interestadual, ou com erro na aplicação do regime de substituição tributária com retenção antecipada, referente às operações subsequentes resultantes na falta de pagamento do ICMS referente à operação própria de saída. A infração do item 4 é também de crédito indevido, mediante lançamento a título de outros créditos no livro registro de apuração, frisando aqui que o contribuinte foi notificado a comprovar a origem dos créditos, contudo não apresentou documento hábil para suportar o lançamento nem previsão legal que justificasse o direito ao crédito. A infração do item 5 também é de falta de pagamento do ICMS, por ter realizado operações de estornos de débito no livro registro de apuração, sem previsão legal e sem documentos hábeis. A infração do item 6 é de elaborar e entregar GIAs com indicação incorreta das informações econômico-fiscais referente ao campo apuração do imposto. Houve aí julgamento em primeira instância, com a redução parcial dos itens 2 e 6, e os demais itens foram mantidos integralmente. Então, é devolvido aqui essa Câmara Julgadora para julgamento de recurso de ofício e recurso ordinário. É o suficiente, presidente. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do relatório. Passa a palavra, então, doutor Alessandro, para a sustentação oral. Bom dia, ilustre presidente, demais juízes, ilustre representante do fisco. Eu vou procurar ser bem breve aqui na minha sustentação oral, inclusive porque essa matéria foi objeto de julgamento por essa Câmara em maio desse ano. Então, eu vou restringir a sustentação aqui em 2 pontos principais. A defesa ela é extensa, ela conta com inúmeros argumentos de defesa, mas eu vou restringir a sustentação aqui em 2 principais pontos, né, que é a questão da desqualificação do contrato de importação por encomenda
para importação por conta e ordem, né, que foi o objeto da fiscalização, e a questão também das operações interestaduais que a Herbalife realiza com seus consultores independentes em outras unidades da federação. Apenas para contextualizar, né, aquilo que interessa ao processo, a Herbalife, então, ela adquire, né, do exterior, né, por conta da importação por encomenda, com uma trading, ela adquire mercadorias do exterior para revenda e transferência para suas filiais, tanto no estado de São Paulo como em outras unidades da federação, e também para revenda para os seus consultores, para os seus revendedores situados no estado de São Paulo e também em outras unidades da federação. Nessa aquisição, né, da trading, a Herbalife ela se acredita, né, do imposto na entrada, né, que foi recolhido para o estado do Espírito Santo. Ela, nas operações internas, ela recolhe o ICMS antecipado, de acordo com o 426A do regulamento, e aí na circulação interna não tem mais que se falar em recolhimento do imposto, porque ela recolheu de forma antecipada, e nas operações interestaduais, como houve a quebra da cadeia, ela restitui esse ICMS antecipado que ela recolheu e tributa o ICMS próprio, o SP, normalmente nessas operações interestaduais. O fisco, né, entendendo que se tratava de uma importação por conta e ordem e não por encomenda, né, entendeu que a Herbalife seria a real destinatária dessas mercadorias importadas e aí glosou o crédito da entrada, glosou a restituição do 426, né, do ICMS antecipado que a Herbalife recolhia e pedia restituição, e também passou a exigir o ICMS-ST e o ICMS próprio nas saídas da Herbalife para o estado de São Paulo ou também nas operações interestaduais. Então, assim, a questão aqui de novo, né, saber se trata de um contrato de importação por encomenda ou um contrato de importação por conta e ordem, né? A lei federal, que é a Lei 11.281 de 2006, é muito clara ao definir o que seria uma importação por conta e ordem e uma importação por encomenda, e a principal diferença entre os dois institutos é que na importação por encomenda, o importador realiza a operação de importação com os seus recursos, né, com recursos próprios, enquanto na importação por conta e ordem, todo esse custo da importação é arcado pelo adquirente dessas mercadorias, né? Isso está muito claro no artigo 11 da Lei 11.281 de 2006, e isso também ficou muito claro, né, com toda a documentação carreada, a farta documentação que a empresa juntou no processo desde o início, né, fica fácil de se constatar que essas operações elas foram arcadas pela trading, né, e, portanto, se trata, assim, de uma importação por encomenda, né, as importações formalizadas entre a trading e o fornecedor estrangeiros decorreram de prévia encomenda solicitada pela recorrente, os contratos de câmbio e as invoices foram formalizados e quitados pela própria trading, né, tudo isso é comprovado nos autos. Após o cumprimento do contrato internacional, as mercadorias foram revendidas e transportadas para a recorrente, ou seja, as mercadorias foram desembaraçadas, foram para o recinto alfandegado da trade e depois revendidas com emissão de nota, pagamento, tudo comprovado nos autos pela Herbalife. E o pagamento das mercadorias adquiridas no mercado nacional pela recorrente ocorreu depois da emissão das notas fiscais de venda interestadual emitidas pela Sertrade, localizada no estado do Espírito Santo, né? E tudo isso demonstra que se trata, assim, de uma importação por encomenda. O fisco, né, ele identificou apontou várias supostas irregularidades para desqualificar esse contrato de importação por encomenda, né? São apontamentos que não contam com amparo legal, nem infralegal, né? São inúmeros apontamentos, todos foram refutados, né, na defesa, ponto a ponto. Dois, né, que são os principais, né, que no entendimento da fiscalização, o fato de existir uma vinculação societária entre a Herbalife Brasil e a Herbalife americana seria um fato impeditivo de se realizar uma importação por encomenda, né? E um segundo apontamento da fiscalização, né, no que diz respeito, o fiscal alega que a Herbalife ela aprovou as condições de exportação, né? Nenhum nem o outro se sustenta, né? Porque a própria lei 11.281, primeiro que ela prevê regra de preço de transferência na importação por encomenda, tanto para o encomendante quanto para o importador. Então, se existe essa previsão de aplicação de regra de TP
nessa operação, é óbvio, tanto para o importador quanto para o encomendante, é óbvio que tanto o importador quanto o encomendante pode ter, sim, uma vinculação societária com o exportador. E no que diz respeito à aprovação das condições pela Herbalife Brasil, também a própria lei, ela prevê que, no que diz respeito à importação por encomenda, ela prevê expressamente a possibilidade de um encomendante participar ou não das operações comerciais. Isso é muito óbvio, né? Porque se eu estou encomendando determinada mercadoria, nada mais normal do que eu, né, exigir, requerer que sejam importadas tantas mercadorias, preço, quantidade, qualidade, isso está inclusive na própria lei. Portanto, assim, é muito claro, né, diante de toda a documentação e dos fatos que constam, que se trata realmente de uma importação por encomenda. Mas uma coisa que chamou a atenção, eu gostaria aqui de ressaltar, é que no julgamento do auto de infração lá, no outro auto de infração da recorrente, também que trata da mesma matéria, só o fato gerador que é distinto, 2014, aqui em 2013, uma coisa que chamou muita atenção é que no voto do relator, doutor Silag, foi suscitado o tema 520 do STF, né, que diz respeito à entrada física da mercadoria, né, ou seja, no entendimento da Câmara à época, se falou muito, a mercadoria não entrou fisicamente no estabelecimento da trade, portanto, a Herbalife seria a real destinatária dessas mercadorias. Primeiro, que essas mercadorias, após o desembaraço, elas foram, sim, né, para um galpão, um armazém locado pela Sertrade, inclusive há nos autos cópia desse contrato de locação entre a Sertrade e o recinto alfandegado, né, portanto, ela foi para o recinto alfandegado e depois foi revendida para a Herbalife, nota fiscal, pagamento, tudo, dossiê foi juntado. E segundo, e esse tema 520 que foi citado na decisão causou muita estranheza, porque ele vai justamente ao encontro do que defende a recorrente, né? Porque o STF, por ocasião do julgamento desse agravo em RE, ele afastou o critério da entrada física, né? Para fins de identificação do contribuinte do ICMS na importação. Ele afastou expressamente o critério da entrada física para adotar o critério do destinatário legal. Né? Eu até peço licença aqui para ler o trecho do voto do ministro Edson Fachin. Então, assim, uma decisão que foi utilizada no acórdão, quer dizer, ela vai contra, né, a manutenção do auto e a favor da recorrente. Né? O trecho aqui que é citado, da ementa, diz o seguinte: utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto ao artigo 11, inciso 1, letra D, da Lei Complementar Federal 87/96, para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado, tendo em conta a juridicidade de circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica. Portanto, o STF ele afastou esse critério que estava previsto no artigo, que está previsto no artigo 11, né, letra D, inciso 1, letra D, para considerar, justamente em razão da existência dessa circulação ficta, dessa remessa simbólica, o critério do destinatário legal da mercadoria. Então, não é preciso, ainda que nesse caso a mercadoria tenha entrado fisicamente no estabelecimento da trade, mas não é preciso que a mercadoria entre no estabelecimento da trade para fins de se estabelecer quem é o responsável pelo recolhimento do ICMS importação. E o outro ponto também que eu gostaria de ressaltar diz respeito a um outro item, né, que diz respeito às operações interestaduais com os consultores, né, e revendedores em outras unidades da federação. A Herbalife, como eu disse, ela importa, né, as mercadorias e revende para os seus consultores localizados em outros estados do Brasil. O fisco, ele entendeu que esses consultores, que esses revendedores estariam em situação irregular, porque eles não teriam inscrição estadual, né? E, portanto, ele considerou como se fosse uma operação para consumidor final interna. Então, ele tributou a 18% e mais ST também nessas operações.
Só que, primeiro que esses consultores, eles são sim considerados contribuintes ICMS, de acordo com o artigo 4º da 87 e 96, porque eles realizam operação de circulação de mercadorias com habitualidade e intuito comercial. Né? Preciso também ressaltar que alguns estados prevêem expressamente que as notas fiscais emitidas pela Herbalife, elas acobertam o trânsito das mercadorias revendidas pelos consultores, né? E dispensam esses consultores, esses revendedores, de qualquer dever instrumental, cadastro, inscrição, né? Um exemplo disso é o próprio estado do Espírito Santo, o estado de Goiás também tem essa previsão, afastando esse dever de ter uma inscrição. E também a Herbalife, ela possui, como ela é substituta, ela possui inscrição estadual de ST em todas as unidades da federação, tá? Isso também está comprovado nos autos. E um outro ponto também que o fiscal utilizou para desconsiderar essa revenda para os revendedores em outros estados foi de que a Herbalife não teria comprovado a saída dessas mercadorias, né? Isso, primeiro, que foi uma inovação na decisão de primeira instância, isso não foi a fiscalização que alegou, isso surgiu na decisão de primeira instância. Em nenhum momento da fiscalização se utilizou desse argumento para descaracterizar essas operações. E, ainda assim, a Herbalife teve o cuidado de juntar inúmeros, a grande maioria das operações autuadas, a Herbalife juntou conhecimento de transporte em que é possível verificar que as mercadorias saíram, sim, do seu estabelecimento e foram recebidas por esses revendedores, né? E o último ponto aqui, apenas para finalizar, nesse item, porque além da alíquota interna, o fiscal também está exigindo ST nessa operação. E aí é um contrassenso, né? Porque se o fiscal considerou que seria uma venda para consumidor final e aplicou a alíquota interna, não tem que se falar em ST, né? Justamente porque é para consumidor final e não há operação subsequente. Espero ter sido breve, e a recorrente espera ter o seu recurso ordinário provido nessa oportunidade. Obrigado. Obrigado, doutor Alessandro, pela sustentação oral. Então, retorno a palavra ao doutor Ítalo, relator. Obrigado, presidente. Agradeço ao doutor Alessandro pelas considerações e vou direto ao voto. O voto já está registrado. Tem uma desconfiguração aí na ementa, mas eu acredito que quando da publicação essa questão aí não vai aparecer. Há recurso de ofício, visto que o julgador de primeiro grau julgou parcialmente procedente os itens 2 e 6, no sentido de reduzir substancialmente o valor da cobrança do ICMS-ST no item 2 e de excluir o magia em relação ao item 6. Digo aqui que não há controvérsia a ser dirimido, visto que o próprio autor do feito, quando de sua manifestação, ele não apresentou qualquer divergência quanto à decisão de piso, e a própria representação fiscal, em manifestação explícita, opinou pelo desprovimento do recurso de ofício. Então, digo que há de se manter a decisão a qual por seus próprios fundamentos, por inexistir elementos probantes que infirmem as conclusões do julgador de piso no ponto. Então, estou opinando pelo desprovimento do recurso de ofício. Quanto ao recurso ordinário, destaco que não há preliminares. Rememoro aqui que os itens 1, 2, 3, 4 e 6 desse auto de infração, eles são análogos, divergindo só com relação ao período de autuação, de apuração, né? Dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do auto de infração 40.95.103, julgado por essa Câmara em 12 de 5 de 2022, prevalecendo o voto de relatoria do Dr. João Carlos Silag, que conheceu e desproveu ambos os recursos. Assim, de antemão, destaco que, em essência, os argumentos manejados pela recorrente assemelham-se àqueles manejados no outro auto de infração, não encontrando-se julgador razão para, em tão pouco tempo, manifestar entendimento divergente daquele que foi sedimentado em julgamento anterior. Nesse sentido, rememore-se que tanto naquele auto de infração quanto nesse lançamento, a autoridade fiscal, conforme bem sintetizado pela recorrente, desqualificou o contrato de importação por encomenda formalizado entre a recorrente e a importadora Ser Trading, considerando como contrato de importação por conta e ordem. Em síntese, conforme relatado no relatório circunstanciado, nas importações de mercadorias provenientes de outras empresas do mesmo grupo econômico localizado no exterior e operacionalizadas pela empresa Ser Trading por meio de estabelecimento localizado em outro estado,
a Herbalife Brasil, empresa ora autuada, deu tratamento tributário de importação por encomenda, sendo que entendemos que o tratamento adequado seria o de importação por conta e ordem. Ou seja, o importador para fins de incidência do ICMS é a Herbalife Brasil e não a Ser Trading, como constou nos livros e documentos da empresa. A recorrente, em suas razões recursais, contrapõe-se às premissas fiscais, tecendo conceitos acerca de importação por encomenda, comissão e outros elementos, e defendendo que a empresa Ser Trading seria legítima importadora, figurando a Trading, localizada no Espírito Santo, como a real adquirente e destinatária das mercadorias, sendo, portanto, o ICMS devido ao Estado capixaba. Trago aqui várias considerações da recorrente, que pontuou diversos pontos, e concluiu ela de modo a demonstrar que as importações deram-se na modalidade por encomenda, dizendo que juntou diversos documentos, contrato de câmbio, notas fiscais de importação, conhecimento de transporte, enfim, tudo a comprovar suas alegações. Pois bem, fisco para os itens 1 e 2, o fisco estabelece suas premissas fiscais, a tese acusatória, entendendo tratar de operações na modalidade por conta e ordem, a recorrente contrapõe-se a tais premissas e, em síntese decisória, traduzindo aqui o livre convencimento motivado do julgador, filio-me a premissa fiscal, conforme bem decidido pelo julgador, a qual que adiro e reproduzo como razões de decidir. Trago aqui uma passagem do voto recorrido e digo que, embora a recorrente busque realmente com um esforço probante e argumentativo que reconheça, contrapor-se a toda e qualquer circunstância que conduziu o fisco às conclusões postas no lançamento de ofício, buscando minimizá-las ou relativizá-las, convenço-me que, ao final e ao cabo, a empresa Ser Trade operou como mera despachante aduaneira, sem qualquer gestão ou autonomia no processo de importação. Aqui, anote que o importador será aquele que efetivamente adquire a mercadoria no exterior, efetuando pagamentos com seus recursos, negociando diretamente com a empresa estrangeira, frisando que quando a trading participa de uma operação de importação agindo como mera consignatária e representando os interesses do adquirente dos bens importados, sem assumir qualquer responsabilidade pela negociação, o ICMS será devido ao estado onde se situa adquirendo a mercadoria, ou seja, o destinatário das mercadorias importadas. Assim, chancela as premissas fiscais por entender, assim como constou na acusação, que não é razoável que a empresa Ser Trading tenha comprado mercadorias do Grupo Mundial Herbalife no exterior e depois as revendido para a Herbalife Brasil, não sendo crível que tal operação tenha o propósito negocial de compra e posterior venda. No ponto, questiona-se que, se prevalecentes as contraposições defensivas, no sentido de que, primeiro, pode haver a vinculação entre destinatário da mercadoria e exportadora sem que tal circunstância invalide a importação por encomenda. Segundo, que a trading pode não opinar ou interferir em qualquer elemento de negócio jurídico sem que tal circunstância invalide a operação por encomenda. 3. O contrato formalizado entre trading e recorrente pode não possuir a definição exata do preço e coisa a ser importada. E 4. A trading pode, a mando da recorrente, se eximir da contratação do seguro. Digo eu, o que seria a trading, né? Se não uma mera despachante e suas atividades aduaneiras e logísticas. Correta, pois, a conclusão fiscal. Concluiu, inclusive, a Câmara Julgadora no outro julgamento, que, abre aspas, a empresa importadora não efetuou as operações de importação com a finalidade de adquirir mercadorias para si própria, para depois comercializá-las ou industrializá-las. Atuou apenas como prestadora de serviço intermediário com o fim de viabilizar os trâmites aduaneiros necessários à internalização das mercadorias no Estado paulista. Então, o imposto seria devido ao estado onde se localiza o estabelecimento do adquirente. Digo eu, portanto, que, à luz das provas e fatos, avaliando tese e antítese, reafirmo que convenço-me das conclusões fiscais que arrimaram o lançamento de ofício, de modo que as importações objeto deram-se em verdade na modalidade conta e ordem, figurando a recorrente como legítima destinatária das mercadorias importadas, sendo, pois, o sujeito ativo da obrigação tributária o Estado de São Paulo. Mantido, portanto, o item 1.1,
ao passo que na entrada de mercadorias importadas por conta e ordem de terceiro estabelecimento do adquirente paulista, por conta e ordem de terceiros em estabelecimento de adquirente paulista, esse adquirente, a recorrente no caso, poderá acreditar-se do ICMS pago na importação apenas se comprovado que o recolhimento do imposto foi feito em favor do Estado de São Paulo, que não se verifica no caso em apreço. Mantido também o item 2, ao passo que neste Estado, em operações com mercadorias importadas sujeitos ao regime de substituição tributária, a retenção do valor relativo às operações subsequentes compete ao estabelecimento importador. Não tendo havido pela recorrente o recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, mantém-se a acusação como posta, à exceção dos ajustes já promovidos na decisão recorrida. No ponto, anota-se que a desqualificação das operações de importação por encomenda para importação por conta e ordem infirma toda a sistemática tributária adotada pela recorrente, restando correta a exigência fiscal. Quanto à alegação de que o agente fiscal exigiu ICMS-ST sobre produtos que não estão sujeitos a essa modalidade de tributação, precisamente em relação ao produto NCM tal, cuja embalagem contém conteúdo de 1 kg, que por si só exclui essa mercadoria do regime de substituição tributária, digo que correta a contraposição do fisco, dispondo a representação fiscal que, para assimilar dessa mercadoria no sabor baunilha, a própria recorrente reconhece a sujeição ao regime de substituição tributária independente do peso indicado na embalagem, o que leva às conclusões de que a questão não é o peso, mas sim a controvérsia acerca da classificação do produto, se é achocolatado ou se é complemento alimentar. De fato, se a própria recorrente promove o regular recolhimento do ICMS-ST para assimilar de mercadoria em outro sabor baunilha, independente do peso, não há como sustentar que o peso indicado na embalagem seja indicativo da classificação fiscal. É cristalina a intenção da recorrente de se verificar, de ver classificado o produto 1417BR como achocolatado, NCM 18069030, e não como complemento alimentar, NCM 21069030. Entretanto, é mais do que evidente que o produto em nada se amolda ao conceito técnico de achocolatado, sendo notadamente um complemento ou suplemento alimentar apenas saborizado artificialmente como chocolate, não havendo uma só prova técnica, laudo, por exemplo, que diga-nos o contrário. Afasto, portanto, tal argumento. Adianto ainda que fica mantido o item 3. Isso pois, conforme relatório circunstanciado, parte significativa das vendas da Herbalife Brasil foi destinada a pessoas fiscais, às pessoas físicas não inscritas no cadastro de contribuinte, deste ou de outro estado, frisando que as pessoas que pretendem praticar operações relativas à circulação de mercadoria devem se inscrever no cadastro, inclusive os comerciantes que compram mercadoria para revender, à luz do artigo 19, caput, inciso 1 do regulamento. Corretíssimo, pois a conclusão fiscal no sentido que estando os destinatários localizados nesse estado ou em outro estado em situação cadastral irregular, estando a empresa ciente que tais destinatários adquiriram a mercadoria para revenda, entendemos que a operação deve ser tributada à alíquota interna e se sujeitar à substituição tributária a favor do Estado de São Paulo, quando for o caso. Digo que é improcedente o argumento da recorrente no sentido de que é possível constatar que todas as pessoas físicas destinatárias das operações promovidas pela recorrente são contribuídos ICMS dispensando o cumprimento dos deveres instrumentais nos estados de destino, razão pela qual não procede a alegação do fiscal no sentido de que os destinatários das mercadorias vendidas pela recorrente estão em situação irregular. Isso pois a legislação paulista é cristalina ao exigir a inscrição estadual para todo aquele que pratica operações relativas à circulação de mercadoria, frisando que as legislações de outras unidades da federação não se prestam a infirmar ou relativizar a lei deste estado. Pontos que as pessoas físicas receber as mercadorias para consumo final ou para revenda, pouco importando se uma ou outra finalidade deverá ser aplicada aqui a alíquota interna, visto que não tendo
sido comprovada a entrega efetiva das mercadorias aos destinatários consignados nas notas fiscais, presume-se internas operações aplicando as disposições do artigo 36(1), parágrafo 4º do regulamento. Alega a recorrente que juntou nos autos os conhecimentos de transporte de grande maioria das operações que demonstram a entrega das mercadorias aos destinatários constantes nas notas fiscais, os quais estão estabelecidos em outras unidades da Federação. Nesse sentido, digo eu, anote que os documentos de folhas tais, que cito aqui, revelam-se relatórios gerenciais, ou seja, documentos internos ou unilaterais sem valor probante, e a partir das folhas 65 e 595, vê-se, conforme bem observado pela representação fiscal, que a recorrente não junta a totalidade nem apresenta a forma de correlação entre os documentos com as operações específicas. Verifica-se que grande parte desses DACTs são apresentados com campos ilegíveis, inclusive os valores envolvidos. Cumpre anotar que o julgador de piso, quanto a tal documentação, registrou que, abre aspas, como a defesa não trouxe de forma organizada, não efetuando as correspondências dos conhecimentos de transporte com as notas fiscais, em se tratando de mais de 100 mil documentos, o julgamento foi convertido em diligência para que o contribuinte efetuasse as correspondências devidas. A defesa solicitou 90 dias, alegando tratado do volume documental. No entanto, houve mais 2 diligências para que isso fosse apresentado, então teve o contribuinte um tempo mais do que hábil para que se houvesse interesse, apresentar toda a documentação em ordem. Dessa forma, sobre o tópico, não há mais o que a defesa argumentar, fecho aspas. Não há, pois, digo eu, como prestigiar-se as alegações do contribuinte nesse ponto, quando não houve aqui o cumprimento de seu ônus probatório a contento. No mais, contrariando as razões recursais, não vislumbra equívocos no cálculo realizado pela autoridade fiscal, transparentemente descrito no relatório circunstanciado. Correto, pois, a conclusão da representação fiscal, no sentido que o FIC não é obrigado a acatar outros documentos que lastrearam operações levadas a efeito de forma irregular, se os destinatários declarados não possuem regularidades que estão em âmbito estadual, não há como sustentar que as operações ocorreram e foram legítimas, pretendendo apoiar esse argumento em parte de DACTs. Em remate, diversamente do que defende a recorrente, demonstradas saídas promovidas às pessoas fiscais não inscritas, prevalece a premissa fiscal, mantendo-se o item 3. Anote por oportuno que não prevalece o entendimento da recorrente no sentido de que o fiscal entendeu que as pessoas físicas destinatárias das mercadorias vendidas pela recorrente, que são consultores independentes, deveriam ser considerados como consumidores finais, aplicando-se assim o tratamento tributário de operações internas. A1, pois não há citação à condição de consumidor final dos aludidos consultores no relato infracional ou relatório circunstanciado. A2, pois ainda que os adquirentes das mercadorias houvessem adquirido as mercadorias para revenda, o fizeram irregularmente. Portanto, pouco importando as circunstâncias, se foram mercadorias adquiridas para consumo final ou para revenda, deverá aqui ser aplicada a alíquota interna conforme a acusação fiscal. Passo ao item 4, que é crédito indevido decorrente de lançamentos a título de outros créditos, tendo sido contribuinte notificado a comprovar a origem dos créditos, contudo não teria apresentado a documentação hábil. E ao item 5 aqui, que é de falta de pagamento por ter realizado lançamentos de estorno de débito no livre registro de apuração sem previsão legal e sem suporte em documentos hábeis, defendendo em ambos a recorrente que, ao apresentar a resposta à notificação, apresentou todos os documentos que suportam os lançamentos efetuados em GIA e ainda apresentou diversos apontamentos sobre os equívocos cometidos em seu preenchimento e na sua escrituração. Assim, conclui a recorrente que deve ser reconhecida a nulidade do lançamento com relação a esses itens, diante flagrante descumprimento do artigo 142 do CTN ou, se o caso, a conversão do julgamento em diligência. Digo sem razão a recorrente, conforme premissa acusatória, a autoridade fiscal concluiu que, acerca do creditamento tomado sob a rubrica créditos sob frete, inexiste o suporte adequado para comprovar a existência desses créditos, tendo sido solicitado pela recorrente ao tempo da fiscalização a retificação da GIA a fim de retirar tal valor da apuração, o que se deu após o início da ação fiscal, não havendo mais a espontaneidade. Acerca do creditamento sob as rubricas
ressarcimento de CMS-ST e ressarcimento de CMS próprio, o contribuinte, em atendimento à notificação, declarou que os valores relativos aos ressarcimentos foram lançados por equívoco junto com os valores do ressarcimento do CMS-ST e também ocorreu equívoco no cálculo dos valores, pois os valores informados foram inferiores aos que deveriam ter sido informados. Quanto aos estornos do débito, restou apurado que o contribuinte realizou internamente a revisão dos lançamentos, sem observar os procedimentos previstos na legislação e sem o mesmo apresentar o pedido de substituição dos livros fiscais relativos a tal período. Assim, tais estornos foram irregulares e constituem verdadeira falta de pagamento do imposto. Em suma, as conclusões fiscais decorrem da profunda apuração em fase de fiscalização com a colaboração da recorrente, que admitiu erros na apuração e impropriedades nos procedimentos por si adotados, invariavelmente culminando na legitimidade das acusações fiscais dos itens 4 e 5, não cogitando qualquer nulidade no lançamento de ofício e não revelando necessária realização de diligências, pois não há dúvida, pelo menos a esse julgador, acerca do cometimento infracional e do quanto apurado. Em verdade, os argumentos manejados nesses itens entendo ser frágeis e não se prestam a contrapor a firme acusação. Argumenta recorrente não haver fundamentação para a glosa do total do crédito, dispondo que promoveu diversas saídas em transferência para unidades da federação, os quais não sofrendo nenhuma interferência nesse AIM, o que justifica o direito ao ressarcimento do CMS próprio. Digo sem razão, o crédito, como sendo um direito do contribuinte, deve ser exercido por esse de modo e tempo legais, sempre em observância do cumprimento dos requisitos e condições previstas na legislação de regência, não restando à autoridade fiscal a obrigação de exercê-lo no lugar do contribuinte. Conforme bem frisou a representação fiscal, a empresa teve a oportunidade de comprovar a legitimidade, mas não procedeu. Conforme disposto pela autoridade fiscal no relato circunstanciado, a autuação desses itens 4 e 5 não impede que a empresa, agindo da forma prevista na legislação, calcule e realize o ressarcimento do CMS-ST e do CMS-ST, do ICMS-ST e do ICMS próprio, e tenha direito nas situações em que isso seja permitido. Destarte, para todo montante objeto da autuação nos referidos itens, restou comprovada a irregularidade fiscal, como decorrente da ausência de previsão legal ou ausência de suporte documental ou ainda a ausência do devido processo de apuração dos valores, mantido, pois, esses itens. Por fim, com relação ao item 6, a recorrente defende que tentou por diversas oportunidades apresentar a retificação das GIAs, a fim de adequá-los aos valores. Destaque que esse pedido foi formulado antes do início de qualquer procedimento fiscal e posteriormente reiterado. Contudo, apesar de sua espontaneidade, o pedido foi constantemente negado, o que impossibilitou a recorrente de manter a regularidade. Ao fim, pleitei a absorção da penalidade no item 6. Digo sem razão. Por primeiro, anote conforme bem defendido pelo autor do feito, os sucessivos e reiterados pedidos de retificação das GIAs, alguns deferidos, outros indeferidos, não resultaram no alinhamento entre os valores declarados na GIA e os valores escriturados nos livros. Ademais, a elaboração entregue das GIAs com indicação incorreta das informações referente aos campos de apuração de CMS não se revela infração meio para qualquer infração trazida, seja no item 1, 2, 3, 4 ou 5, tidas em tese como infrações fins. No ponto correta representação fiscal, conclui que as três acusações têm fundamentos distintos, são de natureza distinta e independentes entre si, não havendo relação de absorção entre um e outro, razão pela qual eu mantenho o item 6 como lançado. Quanto ao argumento de ilegalidade dos juros superiores, a Selic disse acolher aqui em aplicação da súmula 10 revisada. Portanto, eu estou conhecendo de ambos os recursos, negando provimento ao recurso de ofício, dando-lhe parcial provimento ao recurso ordinário apenas para reduzir os juros à Selic, conforme súmula 10 revisada. É assim que voto, presidente. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. Então, a palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara para debates. Senhor presidente. Vesilag, por favor. Bom dia a todos. Parabenizo o doutor Ítalo por ter
examinado detidamente, de forma abrangente, a matéria, né, que de resto já é conhecida desse tribunal, tendo um entendimento já é sedimentado, e conforme inclusive o doutor Ítalo mencionou em seu voto, o meu entendimento se alinha ao dele, e de forma que eu não tenho nada a acrescentar, apenas parabenizo pelo seu brilhante voto e declaro que vou acompanhá-lo integralmente. Obrigado, doutor Silag. Doutor Vinícius, por favor. Parabenizo o doutor Ítalo pelo voto, o doutor Alessandro pela sustentação oral, mas vou seguir o relator no voto também por concordar integralmente com as suas razões. Perfeito. Então, não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença. Eu inicio votação. Todos votaram. Eu encerro a votação. Então, o voto do doutor Ítalo, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário e conhecer e negar provimento ao recurso de ofício, foi acompanhado à unanimidade. Agradeço a presença do doutor Alessandro e desejo um bom dia. Bom dia a todos, obrigado. E dessa forma encerramos o julgamento do caso Herbalife International do Brasil Limitada. Próximo processo da pauta, com pedido de sustentação oral, é o do autuado O Imóvel S.A., auto de infração 4145456, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. João Carlos Silag, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Michel Hernani Noronha Pires, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Michel. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Silag para a leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, Dr. Silag. Obrigado. Eu vou relatar rapidamente o voto, mas eu só peço para poder, em seguida, registrar o voto. Obrigado. Trata-se de um recurso ordinário diante da decisão da Câmara Julgadora, que julgou pela procedência integral do auto de infração. O auto compreende duas acusações, que são falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais e serviços de telecomunicações, referentes a prestações tributadas de serviços de comunicação, sem que tenham sido incluídos na base de cálculo do imposto, os valores referentes aos serviços de gerenciamento de redes, aluguel de equipamentos de rede de telecomunicação, serviços de segurança de rede e serviços de telecomunicação. É o suficiente, senhor presidente. Obrigado, doutor Silag, pela leitura do relatório. Passo a palavra, então, ao doutor Michel, para a sustentação oral. Oi, desculpa, doutor só uma retificação. Na verdade, trata-se de 4 acusações. Então, cada uma delas se distingue pelo serviço que foi deixado de ser incluído na base de cálculo do imposto. Então, como eu havia dito, o item 1 refere-se ao gerenciamento de redes, depois aluguel de equipamentos de rede, telecomunicação, serviço de segurança de rede e serviço de telecomunicações. Só isso. Perfeito. Obrigado, doutor Silag. Então, passo a palavra ao doutor Michel. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Paulo, presidente. Bom dia, doutor João, relator e todos os demais presentes. Eu vou pedir licença aos senhores para compartilhar uma tela só para destacar alguns pontos, especialmente dos contratos que foram juntados a esse caso, já que nós estamos tratando aqui especialmente da qualificação dos serviços. Inicialmente, só para contextualizar essa autuação,
Vou exemplificar aqui ao longo da sustentação com esse contrato da Latam, que foi juntado pela própria fiscalização, né? Está lá as folhas 624 dos autos, para mostrar que o que a Oi Imóvel oferece a seus clientes, como o próprio contrato lá na sua introdução mostra, não é apenas serviço de telecomunicação, e sim soluções em telecomunicações. Isso vai muito além daquele serviço em telecomunicação especificamente, propriamente dito, que é o serviço de voz e o serviço de dados. Então, os contratos em geral, juntados aos autos, mostram que há muito mais do que isso. Então, obviamente, esses contratos todos têm, como mostro agora na tela, por exemplo, serviço de dados e serviço de voz. Isso é o serviço de telecomunicação. Isso foi tributado. Em relação a isso, não há dúvidas. O que está sendo questionado nesse auto de infração são os outros serviços também previstos nesses contratos, como, por exemplo, esse serviço de gestão, que eu mostro aqui agora, que também está previsto nesse contrato da Latam, né? O que é esse serviço de gestão, gerenciamento de redes? Ele te permite verificar falhas nas conexões, gerar relatórios, saber onde está onde há um consumo maior de dados, onde estão ocorrendo as falhas. Esse é um serviço adicional, contratado para além do pacote de dados, né? Da mesma forma, o contrato prevê, por exemplo, o aluguel de equipamentos. E aqui eu tenho equipamentos de pequeno, médio, grande porte, que varia de acordo com as especificidades da empresa, ou às vezes até a pretensão da empresa de ter um equipamento mais potente ou menos potente. Então, isso varia, inclusive, a própria precificação dos serviços é detalhada e especificada dentro de cada contrato. Então, vejam que nesse contrato da Latam, por exemplo, a empresa já especifica até o tributo que ela entende incidente sobre cada um desses serviços. E aqui, por exemplo, eu tenho o serviço de voz e o serviço de dados, claramente com a indicação de que há incidência do ICMS, e o aluguel e o serviço de gerenciamento de rede, com a indicação da Oi Imóvel de que o gerenciamento, por exemplo, é serviço tributado pelo ISS, né? Isso, inclusive, é considerado para fins de precificação. Pois bem, então, como o Dr. João colocou, fazendo essa introdução em relação ao escopo dos contratos, nesse auto de infração nós temos 4 itens, né? O gerenciamento de redes, eu mostrei, o aluguel de equipamentos, serviços de segurança e um item 4, que é o único que a fiscalização realmente indica como sendo serviço de telecomunicação. Quanto à natureza desses serviços, sequer há controvérsia nos autos. Essa é a natureza indicada pelo próprio fisco, tá? E aí eu chamo a atenção para o fato de que essa própria Sexta Câmara, em março de 2022, julgou um auto de infração muito similar a esse, com a única diferença que nesse auto de infração eu tinha um item 4, que era serviço de telecom internacional. Então, a questão nesse item 4 era saber se teria havido exportação realmente de serviço ou não. Fora isso, as questões eram exatamente as mesmas, inclusive em relação aos mesmos contratos. E eu gostaria de destacar o posicionamento que prevaleceu aqui com o voto do Dr. Paulo em relação ao aluguel, por exemplo. O Dr. Paulo muito claramente destacou em seu voto que esses contratos de CPE Solution são exatamente os mesmos contratos desse caso, especificam apenas uma obrigação de dar o aluguel de equipamentos utilizados e alocados no estabelecimento do cliente e utilizados no serviço de telecomunicação, né? E por isso não haveria incidência do ICMS. Da mesma forma, o voto do Dr. Paulo, que prevaleceu, especifica o que estaria no escopo do gerenciamento de rede, com esses serviços aqui, por exemplo, gerência proativa, TC Escalation, TC Resolution, TC Qualifying, que são todos serviços para gerar relatórios, para questões de segurança, para configuração, para manutenção da rede, não se confundindo com o serviço de dados propriamente dito. E por isso conclui o voto que esses serviços são serviços, mas não são serviços de telecomunicação, e por isso estão no escopo da incidência do ISS. E, ao contrário do que alega a fiscalização de forma genérica em alguns pontos, não é verdade que isso não pode ser dissociado dos serviços de telecomunicação. Como eu mostrei, no próprio contrato já prevê, inclusive, precificação diferente, né? Então, fazendo
chamando a atenção para essa conclusão que essa própria sexta Câmara já chegou, eu volto aos itens desse auto de infração, já me encaminhando para a conclusão. Então, vejam, por exemplo, o item 2, que é o item de aluguel, ele trata, aqui só um trecho do próprio demonstrativo, ele trata exatamente desse mesmo contrato de CPE Solution, CPE Customer Premises Equipment, que são os equipamentos alocados ao estabelecimento, né? A residência do cliente ou ao estabelecimento. Nesses casos aqui, são todos contratos comerciais, então firmados com grandes empresas, inclusive juntados aos altos contratos com a Azul, com a Latam, com o Banco Santander, com a Gol. Então, o item 2 de aluguel, exatamente o mesmo item que já foi apreciado por essa Câmara. O item de gerenciamento de rede, aqueles mesmos serviços já mencionados, TC Qualifying, TC Report, todos eles apenas para mensuração de qualidade. O que é importante, esses serviços, eles são opcionais, né? A empresa, ao contratar o pacote de dados, ou o link, como chamam, pode contratar esse serviço ou não. Depende se a empresa quer fazer esse monitoramento da rede, quer fazer essa gestão das falhas, ou se ela quer simplesmente o link com os dados. Isso aqui é o plus, é o verdadeiro serviço de valor adicionado. Ele adiciona uma facilidade, ele traz uma facilidade para o cliente, mas ele não é indispensável ao serviço de telecomunicação. Tanto que o gerenciamento de redes, eu tenho modalidades diferentes, como os próprios contratos especificam. Esse aqui é novamente um trecho do contrato da Latam, que eu estou explorando desde o início. Então, eu tenho, por exemplo, uma modalidade mais simples, que é apenas de relatórios, uma modalidade avançada e uma modalidade premium, a depender do apetite do cliente para que ele próprio possa fazer esse monitoramento e essa gestão da sua rede, né? Inclusive, nas propostas comerciais, a Oi Móvel tenta convencer o seu cliente de que essa facilidade traz um plus importante, traz uma facilidade relevante para o dia a dia, inclusive para fins de vender esse serviço adicional, né? Um serviço adicional, serviço de telecom. O item de segurança é a mesma coisa. Qual que é a diferença do item de gerenciamento para o item de segurança? Aqui a gente está falando de segurança da rede especificamente. Proteção de transações eletrônicas, proteção contra ataques de hackers e daí por diante. Também, obviamente, como a própria Oi respondeu nesse trecho, por exemplo, durante a fiscalização, esclarecendo as dúvidas do fiscal, um item contratado apartado. Esse item de segurança, inclusive, pode ser contratado até quando o cliente tem redes de outra operadora, né? Porque a segurança das transações ou a segurança contra ataques, por exemplo, é um item apartado, completamente dissociado do serviço de telecomunicação. Então, só concluindo, volta aqui a forma como isso é precificado, né? Telecom é uma coisa, aluguel é outra, serviço de gerenciamento ou de segurança, todos eles contêm precificação distintas, claramente apartados, inclusive porque o serviço de gerenciamento, o próprio aluguel, o aluguel opcional no sentido de que eu escolho se eu quero pequeno porte, médio porte, grande porte, se eu quero um equipamento mais potente ou menos potente, tudo isso é opcional e contratado de forma adicional ao serviço de telecomunicação. E isso, obviamente, é refletido nas notas fiscais, né? Então, um exemplo aqui de uma nota fiscal emitida, eu tenho um serviço, o próprio circuito, né, o link tributado pelo ICMS, e eu tenho o aluguel, que é destacado na nota sem o ICMS. É exatamente com esse contraste das notas fiscais que o fisco lavrou o auto de infração para exigir que a nota fosse integralmente tributada. Aqui mais um exemplo de nota fiscal em que eu tenho o serviço de segurança não tributado. Os senhores podem notar que todo o restante, que são realmente os serviços de dados, contém o destaque do ICMS. Quanto a isso, o auto de infração não deixa nenhuma dúvida. São esses itens que têm o ICMS zerado, exatamente esses 3 itens explorados aqui durante a sustentação, que não tiveram o destaque do ICMS. Então, é a isso que se resume a autuação, né? Para concluir, eu chamo a atenção de que o próprio STJ já decidiu isso em recurso repetitivo.
de que esses itens adicionais, serviços de valor adicionado, serviços preparatórios ou serviços de telecomunicação, não devem ser incluídos na base de cálculo, e também essa própria Câmara, em caso muito recente e praticamente idêntico, no qual prevaleceu o voto do Dr. Paulo, para excluir esses itens da base de cálculo do ICMS. Então, desse modo, eu concluo pedindo a procedência total do recurso ordinário para que o auto-infração seja cancelado, já que esses itens não se confundem com serviços de telecomunicação. Agradeço a atenção dos senhores. Obrigado, Dr. Michel, pela sustentação oral. Retorno a palavra ao relator, Dr. Silag. Obrigado, cumprimento o patrono pela objetividade da sua sustentação e vou apresentar, procurando resumir o meu voto. Como eu havia relatado, o auto de infração compreende 4 acusações, porém, só um instante. Porém, verifica-se que o contribuinte deixou de impugnar a acusação referente ao item 4, portanto, ela restou em controvérsia com os termos do artigo 20 da Lei 13.457, de 2009. Assim, remanescem em discussão os itens 1, 2 e 3 do auto de infração, que são todos idênticos, distinguindo-se quanto ao seu objeto, tratando-se de diferentes serviços proporcionados pela autuada. Eu digo que inicio dizendo que o contribuinte traz as mesmas alegações em sede de recurso já trazidas anteriormente em sua defesa, que foram detidamente examinadas e refutadas tanto pela manifestação fiscal como especialmente na decisão para recorrida de primeira instância. Com relação, inicialmente, com relação aos itens 1 e 3, que tratam da falta de pagamento do imposto por não inclusão na base de cálculo dos serviços referentes a gerenciamento de redes e serviços de segurança de rede de telecomunicações, eu entendo não proceder às alegações de que esses serviços se tratam de serviços complementares, atividades que seriam acessórias, mas não se confundiriam com serviço de telecomunicação prestado pela autuada. Eu entendo que, de forma contrária, esses serviços se tratam de partes indissociáveis do serviço de telecomunicação prestado, e sendo que o serviço de gerenciamento tem a finalidade de manter a qualidade do serviço de telecomunicação prestado pela autuada, buscando evitar interrupções ou falhas no seu funcionamento, e, portanto, é um serviço suplementar que otimiza a prestação do serviço prestado, não se tratando de forma alguma de serviço complementar como pretende a recorrente. E constata-se que os serviços prestados pela Oi Móvel, esses 2 serviços, gerenciamento de redes e segurança de redes, bem como a locação de equipamentos, configuram-se em serviços de telecomunicações conforme previsto no artigo 60 da Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 9.472 de 97. Salienta-se que os serviços prestados pela autuada, objeto dos itens 1, 2 e 3, integram o conjunto de equipamentos e atividades que viabilizam a prestação onerosa do serviço de comunicação, sobre eles incidindo o ICMS. Portanto, eu entendo procedentes as acusações pertinentes aos itens 1 e 3 do auto. Com relação ao item 2, que trata da locação de equipamentos para a rede de comunicações, de telecomunicações, entendo também que, examinando-se o contrato e os demais documentos presentes nos autos, que é um serviço também imprescindível para viabilizar a prestação do serviço de comunicação, e sendo uma parte inerente desse serviço. Entendo que não há que se falar em obrigação de locação dos equipamentos, mas sim de uma obrigação de prestação de serviço do automador, fornecendo-lhe os equipamentos necessários à prestação do serviço de telecomunicação.
uma vez que sem esses equipamentos é inviável a prestação de serviço de telecomunicações contratado pelos clientes com a Oi Móvel. Conforme consta da decisão de primeira instância, as folhas 1781, o próprio contrato celebrado pela autuada com seus clientes deixa claro que os equipamentos fornecidos pela Oi Móvel são essenciais à utilização do serviço de telecomunicação. E aí eu reproduzo excertos da decisão, as folhas 1781 e 1782, destacando alguns pontos, por exemplo, o item 20 da decisão, que fala que na resposta à notificação fiscal, nas folhas 464, o autuado expressamente declara que os equipamentos por ele fornecidos aos seus clientes, sob a rubrica locação de equipamentos, são necessários à fruição do serviço de telecomunicação por ele prestado. Depois, no item seguinte, 21, assim sendo, bem se conclui que os equipamentos alocados nas dependências dos clientes do autuado foram cedidos com o fim exclusivo de viabilizar o fornecimento do serviço de comunicação demandado pelo cliente. No item 22, presta ao autuado, portanto, o único serviço de comunicação, a cessão de equipamentos necessários a viabilizá-la é parte integrante e indissociável da referida prestação e deve compor a base de cálculo do imposto. Assim sendo, os serviços de locação de equipamentos são parte do pacote global do serviço de comunicação e o fato de haver contrato ou um instrumento jurídico distinto para os mesmos revela um fatiamento não admitido para fins tributários da cobrança do serviço de comunicação. Eu tenho um entendimento idêntico ao expresso pelo julgador tributário, né, nessa parte da decisão, e prossigo dizendo que verifica-se que, portanto, que o cliente da autuada não é orientado a utilizar preferencialmente os equipamentos por ela fornecidos, mas sim deve obrigatoriamente deles se servir para poder receber os serviços contratados de telecomunicação. É inequívoco que os serviços de comunicação não podem ser prestados sem a disponibilidade dos referidos equipamentos. Portanto, é incontroverso que a receita referente à denominada locação de equipamentos, parte indissociável do serviço de telecomunicação prestado, deve integrar a base de cálculo do imposto. Portanto, entendo procedente também a acusação apontada no item 2 do auto de infração. Eu destaco ainda que essa matéria não é nova neste tribunal, e menciono diversos, a título de exemplo, apenas diversos autos de infração, diversos processos semelhantes, tratando da mesma matéria, que tiveram decisão favorável pela Câmara Superior, tendo sido, inclusive, sufragados à unanimidade. E concluindo, com relação à alegação de atualização indevida do valor das operações para efeito de aplicação da multa, essa matéria já é sumulada, objeto da súmula número 13 deste tribunal. E com relação à taxa de juros, que o contribuinte requer que sejam limitados à taxa Selic, na vigência, com base na lei número 16.497 de 2017, eu determino a redução dos juros moratórios à taxa Selic com relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente a novembro de 2017. E com relação aos fatos geradores posteriores a 1º de novembro de 2017, esses já tiveram os juros aplicados à taxa Selic por ocasião da lavratura do auto de infração. Portanto, diante do exposto, conheço do recurso ordinário, mas concedo-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros de mora aplicados à taxa Selic, conforme a nova redação da súmula número 10 desse tribunal, apenas para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017. É como voto, senhor presidente. Obrigado, Percilag, pela leitura do voto. Então, inicia-se aqui as fases de debates, e como mencionado pelo Dr. Michel, na sustentação oral, já votei em sentido diverso ao relator num processo idêntico a esse.
É bem verdade, como também disse o Dr. Silag, que a Câmara Superior tem um entendimento diverso do meu, mas por enquanto eu vou manter meu entendimento, que está em consonância aí aos tribunais superiores. Então eu fiz aqui um voto de preferência, rapidamente vou ler aqui. Trata-se de pedido de preferência, realizado em razão de já ter me posicionado em outras oportunidades acerca da matéria tratada nestes autos, de forma divergente ao posicionamento do outro relator com relação aos itens 1, 2 e 3. Inicialmente, esclareço que adoto o relatório presente no voto por ele proferido, a quem rendo minhas homenagens. Em tais itens, estamos diante de cobrança de ICMS na prestação de serviços de comunicação referentes a várias operações prestadas pelo contribuinte, gerenciamento de redes, aluguel de equipamentos de rede de telecomunicações e serviços de segurança de rede de telecomunicações. Os serviços de comunicação sujeitos ao ICMS estão delineados na Lei Complementar 87/96, que em seu artigo 2º, inciso 3, regula que o imposto incide sobre prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. A Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9472 de 97, ainda mais específica em seu artigo 60, prevendo que serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. Telecomunicação é a transmissão, emissão, recepção por fio, rádio, eletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Com base em tais dispositivos legais, Paulo de Barros Carvalho nos ensina que a comunicação pressupõe a existência concomitante dos seguintes elementos: o emitente, o receptor, um código comum a ambos, mensagem expedida com os signos desse código, canal por onde flui a mensagem, transitando do emitente ao receptor, conexão psicológica entre emissor e receptor e um contexto. Bastará a falta de um desses elementos para que não se instale o processo de comunicação. Passe então a análise do serviço objeto presente aí. No item 2, trata-se de operações de aluguel de equipamentos. Verifica-se, portanto, que são obrigações da autuada de fornecer equipamentos ligados ao serviço de comunicação que também presta. Trata-se, portanto, na visão deste julgador, de uma cessão de bens que consiste na disponibilização de um bem para utilização do cessionário, uma obrigação de dar. Em qualquer prestação de serviço, seja de comunicação ou outro, pressupõe-se o empenho de alguém na realização de atividades com conteúdo econômico, o cumprimento de uma obrigação de fazer, o que não ocorre nessas atividades de aluguel. Portanto, entendo que as operações de aluguel de aluguel, objeto da autuação do item 2, não se enquadram no conceito de serviço de comunicação acima exposto e, até em respeito ao princípio da tipicidade cerrada, não se coadunam com o fato gerador do ICMS em cobrança. Aliás, analisando exatamente o caso de aluguel de equipamentos correlacionados ao serviço de comunicação, o STF já se manifestou pela não incidência do ICMS comunicação. Aí mencionei aqui a decisão do STF. Por tais razões, voto pelo cancelamento da cobrança do item 2. Nos itens 1 e 3, o contribuinte é acusado de falta de pagamento de ICMS e serviço de comunicação nas operações chamadas de gerenciamento de redes e serviço de segurança de rede de telecomunicações. Analisando os contratos referentes a tais operações, verifica-se que tais serviços são os chamados serviços de valor adicional ou complementares. Sob tais serviços de valor adicionado, a mesma Lei Geral de Telecomunicações, acima citada, faz um tratamento expresso do artigo 61, que diz que serviço de valor adicionado é atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicação que lhe dá suporte e com o qual não se confunde novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Parágrafo 1º diz que serviço de valor adicionado não constitui um serviço de telecomunicações. Verifica-se, assim, que de fato há uma prestação de serviço nesse caso, mas não um serviço de comunicação, sendo que, ao contrário do que aponta o autor de feito, é possível sim dissociar o serviço de comunicação, também prestado pelo contribuinte. Tal dissociação se dá pela leitura dos contratos, tanto pelas planilhas dos valores presentes nos autos, o que inclusive viabilizou a discriminação do aspecto quantitativo do tributo objeto do presente AIM. Aliás, também já há posicionamento da STF acerca da não incidência ICMS nesses serviços prestados em complemento ao serviço de comunicação. Cito uma decisão do STF. Portanto, com relação aos itens 1 e 3, tendo em vista que os serviços de gerenciamento de rede e serviços de segurança de rede de telecomunicações não se enquadram no conceito de serviço de comunicação, mas são adicionais ou complementares a ele, também entendo pela impossibilidade da incidência ICMS e, consequentemente, pelo cancelamento de referidos itens. Com relação às demais questões tratadas no presente AIM, acompanho o relator.
Anteposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, cancelando a cobrança relativa aos itens 1, 2 e 3, mantendo a cobrança do item 4, bem como para reduzir os juros aplicados à taxa Selic, conforme nova redação da súmula 10 de Segreve TIT, para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017. Como voto, como havia mencionado, eu já tinha feito um voto idêntico, um caso idêntico da Oi, dos mesmos contratos, e abro a palavra aí aos demais integrantes da Câmara para debate. Presidente, Doutor Ítalo. aqui parabenizando o Dr. Silag pelo voto de relatoria, parabenizando o presidente pelo voto de preferência. Aqui, de fato, como já mencionado, né, na sessão do dia 31/3, a gente julgou realmente um caso do mesmo contribuinte. Na oportunidade, eu acompanhei o Dr. Paulo nas suas conclusões, até por uma questão de coerência, eu vou acompanhar o Dr. Paulo, frisando aqui que eu sei, né, sabemos como está hoje a jurisprudência desse Tribunal Administrativo. Recentemente, vários processos foram julgados na Câmara Superior, prevalecendo aí o entendimento como exarado pelo Dr. Silag. Em contraposição à jurisprudência judicial, né, eu fiz uma rápida pesquisa aí no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o entendimento é divergente aqui do que está se firmando nesse Tribunal Administrativo, no sentido de seguir como votou o Dr. Paulo. Então, não é um assunto fácil, né? Não há unanimidade, longe disso, né? Mas por hora eu vou manter essa minha posição original, mesmo sabendo que pode não prevalecer aqui nesse tribunal, mas vou acompanhar o Dr. Paulo. Obrigado, doutor Ítalo. Doutor Vinícius. Queria parabenizar o Dr. João Carlos, o Dr. Paulo pelos votos, o Dr. Michel pela sustentação oral, e vou consignar que eu vou votar junto com o Dr. Paulo por me filiar a essa corrente aí de separação um pouco mais legalista de serviços e circulação de mercadorias, tá? Obrigado, doutor Vinícius. Alguma manifestação adicional? Então, não havendo mais manifestações, como mencionado, é um assunto bem conhecido no tribunal, eu vou encerrar os debates e verificar quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, por maioria, venceu meu voto no sentido de conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento. Agradeço a presença do Dr. Michel e desejo um bom dia. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado a todos. Se a gente não voltar a se ver em outras sessões, Feliz Natal, boas festas para vocês aí. Obrigado, para o senhor também. E assim a gente encerra o julgamento do caso O Imóvel S.A. Então, não havendo mais sustentação oral e pedido de preferência, nós vamos voltar pela ordem da pauta. O próximo processo é do autor do CP Comercial S.A., audiofração 4097698, um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ítalo com um pedido de vista meu. Eu peço para o Dr. Ítalo, por favor, que faça um breve resumo do seu voto para fazer sentido para quem está nos assistindo, e depois eu passo pela leitura do meu voto vista. Por favor, Dr. Ítalo. Perfeito, presidente, obrigado. Aqui trata-se de uma auto-infração com acusação única de deixar de pagar o ICMS. O contribuinte ele elaborou e transmitiu GIAs consignando valores de ICMS retido por ST menores que os destacados na nota fiscal, conforme se comprova pelos documentos que foram juntados no auto de infração. Esse processo já foi submetido a julgamento por duas oportunidades, uma delas da 12ª Câmara, que deu integral provimento ao recurso ordinário. Essa decisão ela foi submetida ao crivo da Câmara Superior através de recurso especial fazendário
e essa decisão original ela foi anulada, retornando aqui para essa Câmara para rejulgamento. Naquela oportunidade, em voz de relatoria do Dr. Carlos Américo Badia, decidiu-se por acolher a pretensão fazendária, dando provimento ao recurso especial para anular a decisão e determinar a nova avaliação do recurso ordinário. E digo eu que estou trazendo aqui uma memória do que foi decidido. A recorrente em sede de recurso ordinário, ela defendeu a nulidade do auto de infração por suposto descumprimento do artigo 85b da 6374, que já estaria vigente na época da lavratura da infração, o que supostamente impediu a recorrente de aproveitar o referido benefício, causando um prejuízo a ela, né? E pleiteando que fosse anulado o auto de infração para que outro fosse lavrado, desde que estaria desta vez constando expressamente a indicação do artigo 85b para que a recorrente tivesse essa possibilidade de renunciar ao processo administrativo e pagar o débito. Então, não se discute aqui a questão de mérito, né? Naquela oportunidade, quando o julgamento anterior foi dado provimento ao recurso ordinário, acolhendo-se tal pleito e anulando o auto de infração, né? Motivando aí a interposição do recurso fazendário. A Câmara Superior anulou essa decisão e retorna aqui. Por primeiro, eu anotei que, quando da sua defesa inaugural, os únicos argumentos que haviam sido manejados pela recorrente seria a ilegalidade de juros e a ilegalidade da incidência de juros sobre a multa. Então, para mim, essa questão, esses argumentos que foram relativos à nulidade do auto de infração por descumprimento do 85b foram trazidos ineditamente apenas no segundo recurso ordinário. Houve também um primeiro recurso ordinário por conta de uma anulação da decisão numa primeira oportunidade e também não tinha sido trazido esse argumento. Então, entendi que esses argumentos são inéditos e, portanto, preclusos, né? Nesse sentido, ainda que versem essa suposta nulidade, ainda que versem sobre a suposta nulidade do lançamento de ofício, entendo que tais matérias não alcançam o conceito de ordem pública e, portanto, sujeitam-se à preclusão por não terem sido ventilados no momento oportuno, incabível essa consideração, por isso, conheci parcialmente o recurso e não conheci dessa matéria nesse ponto, né? Mas ainda que assim não fosse, eu manifestei sobre esse ponto, né? Quanto a esse argumento, eu digo sem razão recorrente, ao defender que a sua confissão já existia antes da lavratura do AIM, e digo, né, refere-se a recorrente a uma mensagem eletrônica, um e-mail de 27/7/2017, no qual esclarece que devido ao grande volume, aliado ao fato de que cada estado possui uma alíquota diferente, acabou a notificada, né, por realizar o lançamento de forma equivocada, né? Sobre essa forma, entre aspas, denúncia espontânea, pleiteou a exclusão de qualquer penalidade. Então, cronologicamente, essa mensagem ela se deu um dia após a publicação da Lei 16.497, mas antes da publicação do Decreto 62761, da data de entrada de vigor da Lei 16.497. Assim, a mensagem eletrônica, esse e-mail que denunciou espontaneamente o cometimento dessa infração, nesse momento, né, foi quando não havia mais espontaneidade, não corporifica em nenhum aspecto a exigida expressa confissão retratável do débito fiscal, que à luz do parágrafo 1º do 527C, deverá se dar no prazo da apresentação da defesa e se somar à formal renúncia do contencioso administrativo. Então, o auto de infração foi lavrado, já vigendo a Lei 16.497, não se identificou qualquer interesse da recorrente em formalizar essa confissão do débito e, aliás, a própria impugnação ela não se compatibiliza, né, com esse suposto interesse de confissar o débito e renunciar ao contencioso administrativo. E aí digo ainda que nem se diga que a ausência de implementação dos sistemas necessários para a automatização desse cálculo de redução da penalidade, que demorou meses para se concluir, impediria o aproveitamento da benesse,
visto que a recorrente nem mesmo sugere que à época procurou se aproveitar desses benefícios, provocando o fisco na época, enfim, qualquer prova aí que tentou se aproveitar disso. Portanto, eu estou afastando esse argumento. E basicamente estou só acolhendo a questão da Selic, que foi aí trazido em petição incidental e de fato procede, né? Então estou conhecendo parcialmente do recurso ordinário, dando-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros à taxa Selic, conforme súmula 10 revisada. É assim que votei, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Passo então ao meu voto vista. Inicialmente esclareço que adoto o relatório contido na brilhante decisão preferida pelo ilustre relator, quem reúne minhas homenagens. Solicitei vista dos autos em razão da atipicidade fática constante no presente AIM, principalmente na questão referente à alegada confissão de dívida pelo contribuinte. Contudo, após analisar com maior vagar os presentes autos, entendo que o voto proferido pelo ilustre relator não merece qualquer divergência de minha parte, vez que tal questão sequer poderia ser conhecida por falta de alegação em saída de defesa, bem como pelos demais argumentos por ele expostos. Assim, acompanho integralmente a decisão do ilustre relator, motivo pelo qual conheço parcialmente o recurso ordinário e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, então somente para reduzir os juros a taxa Selic para todo o período objeto da autuação, nos termos da súmula 10 de 2017, em sua nova redação. Então, como voto, abro a palavra aí para debates. Não havendo qualquer manifestação, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença. Eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro votação. Então, venceu o voto do Dr. Ítalo, no sentido de conhecer parcialmente e dar parcial provimento apenas para reduzir os juros da taxa Selic. Assim, nós encerramos o julgamento do caso CP Comercial S.A. Próximo processo da pauta é do autuado TV Alphaville, Sistema de Televisão por Assinatura Limitada, auto de infração 4128923, recurso ordinário de relatoria do Dr. João Carlos Silag, a quem eu peço, por favor, para fazer a leitura do voto, tendo em vista que não há sustentação oral. Senhor presidente, eu peço apenas para poder registrar o voto, para facilitar o acompanhamento pelos colegas. Obrigado. O voto já está registrado, vou passar na exposição do meu voto. Trata-se de recurso ordinário, diante da decisão da Câmara Julgadora, que entendeu pela procedência das acusações, são 4 acusações.
os itens 1, 2 e 3 tratam da falta de pagamento do imposto devido a prestações de serviços de comunicação. E o item 4 trata da falta de transmissão eletrônica por arquivo digital das operações, prestações prestados pela autuada relativamente a serviços de comunicação. Eu saliento apenas que a autuada repete as alegações já deduzidas anteriormente e que foram apreciadas e rechaçadas pela manifestação fiscal e pela decisão recorrida detidamente, mas passo a analisá-las novamente. Com relação ao item 1, o contribuinte alega não incidir o imposto sobre a alocação de equipamentos para a prestação de serviços de internet de banda larga, uma vez que não se poderia confundir locação com um serviço de comunicação. Constata-se que os equipamentos objeto da locação são utilizados exclusivamente para a execução dos serviços de comunicação prestados pela recorrente. Não há dúvida de que os equipamentos fornecidos pela autuada são imprescindíveis para viabilizar a prestação de serviços de comunicação, sendo por este abrangidos. E, no presente caso, não há que se falar em simples obrigação de locação de equipamentos, mas sim trata-se de forma distinta de obrigação de fazer e prestação de serviço ao tomador, fornecendo-lhe os equipamentos necessários à prestação de serviço de telecomunicação. Salientando-se que, sem a presença desses equipamentos, torna-se impossível a prestação do serviço de telecomunicações contratado. Destaca-se que o contrato de adesão, denominado Contrato de Prestação do Serviço de Comunicação Multimídia e Outras Avanças, as folhas 94 e seguintes, não trata do aluguel de equipamentos. Ao contrário, faz menção em sua cláusula 3.3, as folhas 95, de que os equipamentos serão fornecidos em comodato, portanto, sem ônus para o cliente, devendo ser devolvidos ao final do contrato à autuada. Acrescenta-se que a receita advinda da cessão de equipamentos aos contratantes pelas empresas que prestam serviços de comunicação, consistentes em conversores, decodificadores, cabos modem, roteadores e portas de roteadores, deve compor a base de cálculo do ICMS incidente sobre os serviços de comunicação prestados, conforme dispõe a decisão normativa CAT 5 de 2004, que eu trago alguns excertos. Portanto, eu entendo procedente o item 1 do auto. Com relação ao item 2, este contesta a tributação do IP, o Internet Protocol, que seria um serviço de valor adicionado, SVA, conforme a Lei Geral de Comunicações. E o artigo 3º, inciso 3 da Resolução número 73 da Anatel de 1988, além de se tratar de serviço autônomo distinto de serviço de comunicação. O IP é um número que confere uma identificação única para cada computador conectado à rede mundial de computadores. Trata-se de elemento imprescindível à comunicação por se tratar do endereço de destino dos pacotes de informação. Não há como se prestar o serviço de comunicação sem o fornecimento de um endereço IP, de modo que este não pode ser considerado um serviço de valor adicionado, como pretende a autuada. Para maior clareza, eu reproduzo partes da manifestação fiscal, dos quais eu vou ler apenas alguns parágrafos que eu entendo relevantes. Então, abre aspas, o item 20, com a evolução da tecnologia IP e da banda larga, passou a ser tecnicamente possível aos prestadores de serviços de comunicação multimídia realizar autonomamente a conexão à internet sem intermediação dos provedores de acesso, como a UOL ou Terra. E a realidade assim demonstra, tal como na presente autuação, em que o próprio autuado é responsável por realizar a conexão do cliente à internet diretamente, sem a intermediação de um provedor de acesso. Daí a impossibilidade, no presente caso, do entendimento de que este seja um serviço de valor adicionado, definido no artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações, bem como no artigo 3º, inciso 3, da Resolução Anatel de 1997. O fato acima se dá porque, à época das citadas legislações, o acesso à internet era efetuado via linha de escada, telefone, e, portanto, considerado um serviço de valor adicionado, que não incidia o ICMS no mesmo, mas sim o ISS municipal.
Atualmente, com a chamada banda larga, que é o acesso à internet em alta velocidade, esse acesso se dá através do IP, que é o endereço digital do usuário, permitindo que este transmita e receba dados na internet. E, por fim, ainda que ambos os serviços sejam prestados simultaneamente pelo mesmo estabelecimento, o presente item do auto de infração não diz respeito sobre o serviço de provedor de acesso tributado pelo ISS, por força da súmula 334 do STJ, mas sim diz respeito à cobrança de ICMS sobre o serviço de banda larga, onde o acesso à internet se dá obrigatoriamente via IP, sendo este tributado pelo ICMS, nos termos do artigo 2º, inciso 3, da Lei Complementar 87/96. Assim, entendo procedente também o item 2 do auto de infração. Com relação ao item 3, a recorrente alega que a prestação de serviço de assistência técnica, denominado Personal Tech, também não se confunde com serviço de comunicação na modalidade banda larga. Tratar-se de um SVA, um serviço de valor adicionado, solicitado pelo cliente para instalação e manutenção de roteadores adicionais nos demais cômodos de sua residência, com a finalidade de ampliação do sinal. Por se tratar de serviço suplementar, conforme autuada, esse estaria sujeito à incidência do ISS, não devendo compor a base de cálculo do ICMS. Entretanto, não prosperam as alegações da recorrente igualmente quanto ao serviço de assistência técnica. Esse serviço é prestado apenas para os clientes da autuada que contratam o seu serviço de comunicação, cessando a sua prestação com o cancelamento do contrato de prestação de serviço de comunicação. Assim, também este serviço é cobrado pela recorrente dos assinantes do seu serviço de telecomunicação, encontrando-se o respectivo preço englobado no preço do serviço de comunicação. É inconteste, portanto, que o preço do serviço de assistência técnica também deveria fazer parte da base de cálculo do ICMS. Portanto, entendo procedente também esta acusação. Não se admite o fracionamento do serviço de comunicação de modo a separar os serviços de locação de equipamentos, fornecimento de endereço IP e serviço de assistência técnica. Conforme já explanado, todos esses serviços são indissociáveis do serviço de comunicação contratado pelos clientes da recorrente, devendo os seus respectivos preços integrarem a base de cálculo de ICMS referente ao serviço de comunicação prestado. E digo que não se verifica a alegada confusão entre os serviços prestados pela autuada. E eu trago a cadeia de positivação, que se inicia pelo artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, passando pela Lei Complementar 87/96, em seu artigo 2º, inciso 3 e artigo 12, e também artigo 24 da Lei 6.374, e, por sua vez, também com a disposição do artigo 60 da Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 9.472 de 97. Assim, a recorrente alega que os serviços que foram objeto de cobrança do ICMS consistem em serviços de valor adicionado que não deveriam ser tributados. Mas, de modo diverso, a partir da legislação aplicável ao caso, constata-se que os serviços prestados pela autuada correspondem a serviços suplementares, que não podem ser contratados isoladamente do serviço principal de telecomunicação. Esses serviços proporcionam aplicações complementares às disponibilizadas pela infraestrutura do serviço de telecomunicação. Os serviços suplementares confundem-se com os próprios serviços de telecomunicação, não sendo independentes destes. Destarte, os serviços suplementares também podem ser contratados somente podem ser contratados pelos clientes da prestadora de serviço de telecomunicação. Destaca-se que o convênio ICMS 69 de 98, aprovado pelo Estado de São Paulo através do decreto 43.377 de 98, é claro ao dispor que os valores cobrados a título de serviços suplementares devem ser incluídos na base de cálculo de ICMS incidente sobre as prestações de serviço de telecomunicação, independentemente da denominação que lhe seja dada. E acrescento ainda que os serviços suplementares não podem ser isolados do serviço de telecomunicação, não sendo destes independentes. A adesão aos serviços suplementares cabe apenas aos clientes da prestadora de serviço de telecomunicação, e ainda que houvesse contratos de prestação para esses serviços distintos do contrato original de telecomunicações entre o assinante e a TV Alphaville,
hora autuada, esses contratos não seriam independentes do contrato original, na medida em que apenas os clientes da prestadora, a TV Alphaville, poderiam aderir a estas prestações. É por isso que, quando o assinante cancela o seu contrato de prestação de serviço de telecomunicação, automaticamente ocorrerá a cessação dos serviços suplementares. Assim, tendo procedentes os itens 1, 2 e 3 do auto. Com relação ao item 4, a autuada reconhece ter entregado os arquivos digitais com atraso após o início dos trabalhos fiscais que culminaram com a lavratura do presente auto, limitando-se a alegar a desproporcionalidade da multa e a pedir a relevação da multa correspondente nos termos do artigo 527-A do regulamento. Inicialmente, eu afasto a alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que as penalidades são dispostas pelo legislador conforme o potencial, de acordo com a dosimetria que o legislador entende aplicável à lesividade da infração correspondente e, de qualquer forma, não cabe a este órgão julgador questionar a constitucionalidade da penalidade, conforme expressa a vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Agora, com relação à concessão do benefício da relevação da penalidade, não tem razão a recorrente ao argumentar que não causou prejuízo ao fisco. A infração implica a sonegação de informações ao fisco, omitindo uma movimentação de cerca de 46 milhões de reais relativamente às prestações realizadas no período fiscalizado entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016. O volume da movimentação efetuada pela autuada denota o seu porte econômico, que é um dos requisitos do artigo 527-A do regulamento a serem observados. E, ademais, a recorrente deixou de apresentar provas de seu interesse para demonstrar não estar incorrendo em reincidência da infração combinada com a penalidade do inciso 8 da linha A do artigo 527-A do regulamento, ou do artigo 85 da Lei 6.374, uma vez que o dispositivo veda a concessão da relevação desta multa na sua reincidência. Assim, não se verificando o cumprimento de todos os requisitos do artigo 527-A do regulamento, deixo de conceder a relevação da multa apenada ao item 4. E, finalmente, com relação à questão da taxa Selic como limite aos juros moratórios, acolho o pedido da recorrente para aplicar a súmula número 10 em sua nova redação, reduzindo os juros à taxa Selic. Assim, diante de todo exposto, conheço do recurso ordinário, mas concedo-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a taxa de juros, a taxa Selic, conforme a súmula 10 revisada desse tribunal. Como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Silag, pela leitura do voto. Esse caso, assim como o da Oi, trata do ICMS sobre os serviços de telecomunicação, serviços agregados, enfim. Só que como eu nunca tive um caso idêntico, como já tinha tido no da Oi, aqui eu precisaria olhar com um pouco mais calma os contratos em si. Razão pela qual eu gostaria de pedir vista, então, com o compromisso de trazer esse processo na semana que vem. Se todos concordarem, eu vou proceder assim, e aí a gente termina esse julgamento na semana que vem. Então, eu vou tirar esse processo em vista. Doutor Paulo. Oi, doutor Vinícius. Esse processo, ele parece ter uma distinção, pelo menos pelo voto do doutor João Carlos, foi o que me pareceu, teria que ler com mais calma também, mas já me pareceu ter uma distinção muito clara do caso da Oi, pelo isolamento dos serviços em relação ao serviço de telecomunicação. Eu acho que nesse caso aí em tela, ele fica está tudo muito mais conectado. No caso da Oi, é possível já vislumbrar serviços que são realmente isolados do serviço de comunicação. Uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu vou ter que olhar com mais calma, é que parece que não é aluguel de equipamento, é comodato. Ele faz essa separação só na nota fiscal. Aí sim também seria um problema, né? Porque daí estaria discriminando só na nota fiscal e não no contrato. Por isso que eu queria olhar com um pouco de mais calma. Mas aí na semana que vem vai ser essa mesma composição, a gente volta aos debates desse caso. Então eu vou encerrar o julgamento aqui do TV Alphaville Sistema de Televisão por Assinatura com saída de vistas para mim.
Com isso, nós terminamos o julgamento de todos os processos da pauta de hoje, razão pela qual vou encerrar a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Ata gerada, então, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 8 de dezembro de 2022, e peço, por favor, para o Jailson encerrar a gravação.